No cenário sombrio e misterioso do Titanic, uma série de eventos intrigantes e enigmáticos se desenrolam. Desde a morte de um operário durante a construção do navio, até suspeitas de que o Olympic, o navio irmão do Titanic, já tinha sofrido 2 acidentes graves e teria sido substituído em um plano fraudulento para receber um seguro milionário. Mistérios e conspirações cercam as histórias dessas 2 embarcações. Além disso, o Titanic recebeu alertas de outros navios sobre a presença de icebergs em sua rota, mas esses avisos foram supostamente ignorados ou minimizados, levantando ainda mais questões sobre uma possível conspiração para afundar o navio. Para intensificar ainda mais o mistério, relatos indicam que um navio próximo ao Titanic avistou a embarcação em perigo, gerando dúvidas sobre a resposta adequada aos sinais de socorro. Em um palco marítimo repleto de sombras e mistérios, o Titanic surge majestoso envolto em enigmas e segredos profundos. Cada peça desse quebra-cabeça histórico é complexa e investigada até os dias de hoje. As conspirações conflitantes nos desafiam a desvendar a verdade. Estes enigmas se entrelaçam como correntes misteriosas que mantêm viva a fascinação em torno dessa emblemática embarcação. Enquanto os sussurros da especulação ecoam pelos corredores do tempo, convidamos você a adentrar nesse cenário misterioso e descobrir os segredos guardados aqui no Acervo Secreto. Bem-vindo ao Acervo Secreto. Muitos acreditam que o Titanic estava amaldiçoado desde o início. Uma sombra misteriosa paira sobre esse lendário navio desde os primeiros dias de sua construção até os eventos trágicos que culminaram em sua fatídica colisão com o iceberg. O passado sombrio do Titanic é permeado por histórias intrigantes e inexplicáveis, deixando muitos se perguntando se há uma maldição real envolvendo essa imponente embarcação. Enquanto o Titanic era construído, um operário cujo nome foi perdido nos anais do tempo perdeu a vida em um acidente misterioso. Porém, o que chama a atenção é que alguns rumores sugerem que esse trabalhador antes disso havia profetizado o desastre que estava por vir, de uma forma muito detalhada. Teria sido coincidência macabra ou uma estranha premonição? À medida que o navio era concluído, os sinais de uma suposta maldição continuaram a se manifestar. Após o naufrágio trágico em 1912, inúmeros objetos foram recuperados do fundo do oceano. Mas eles não chegaram aos seus novos proprietários sem deixar um rastro de infortúnios. Pelo menos é o que diz a lenda. Relatos dizem que alguns desses objetos, mesmo resgatados do desastre, trouxeram consigo eventos estranhos e azar para aqueles que os possuíam. Cartas de tarô encontradas no naufrágio previam sempre infortúnios futuros. Joias preciosas resgatadas do Titanic foram associadas a azar financeiro e desgraças pessoais para os seus novos donos. O simples contato com esses artefatos parece ter desencadeado uma cadeia de eventos inexplicáveis para as pessoas à volta deles. A história do Titanic e seu destino trágico são envoltos por uma série de coincidências e eventos intrigantes. Entre eles destaca-se o fato curioso de que o Titanic tinha um navio irmão. Poucos sabem disso. Ele se chamava RMS Olympic. O que torna essa conexão ainda mais surpreendente é que, durante a 5ª viagem do Olympic, ocorreu uma colisão com o cruzador HMS Hawke, resultando em danos significativos em ambos os navios. Apesar disso, não houve vítimas e o Olympic conseguiu retornar em segurança ao porto. Os reparos do Olympic foram realizados em Belfast, onde a única doca seca capaz de acomodar um navio de seu tamanho estava localizada. No entanto, devido aos custos envolvidos e à responsabilidade atribuída ao Olympic pela colisão, a Starline teve que arcar com os reparos do Hawke também. Após a conclusão das obras, o Olympic retornou a seu serviço transatlântico, reforçando a reputação de que esses navios eram realmente inafundáveis. No entanto, o Olympic enfrentou novos contratempos, perdendo uma das lâminas de suas hélices durante uma viagem de retorno a Belfast. Os materiais do Titanic tiveram que ser novamente transferidos para o Olympic para poder realizar os reparos necessários, resultando no adiamento das viagens do Titanic mais uma vez. Após essas complicações, o Olympic voltou ao seu serviço,
mas enfrentou limitações de velocidade e transportou carvão em cabines desocupadas para garantir que o Titanic tivesse combustível suficiente em sua viagem inaugural. Outro fato curioso foi que em 30 de março houve uma mudança na liderança entre os dois navios. O capitão Smith do Olympic foi transferido para o Titanic. Agora, por que colocariam como autoridade máxima do Titanic um capitão que acabara de se envolver em 2 problemas graves no Olympic? Isso é realmente uma coisa muito estranha de se fazer. Esses acidentes consecutivos envolvendo o Olympic levantaram suspeitas e deram origem a teorias da conspiração intrigantes. Alguns acreditam que esses acidentes foram, na verdade, deliberadamente orquestrados como parte de um plano de seguro fraudulento envolvendo tanto o Olympic quanto o Titanic. Segundo essa teoria, o objetivo era afundar o Titanic e forjar um acidente, de modo a reivindicar uma grande soma em dinheiro do seguro. Conta-se que, devido aos danos sofridos pelo Olympic, ele teria sido transformado no Titanic, enquanto o verdadeiro Titanic teria sido renomeado como Olympic. Dessa forma, a embarcação já danificada agora teria o nome de Titanic e provavelmente afundaria intencionalmente, permitindo que os responsáveis coletassem o dinheiro do seguro. Também é contado que, antes da fatídica colisão com o iceberg, o Titanic recebeu diversos sinais de alertas vindos de outros navios que navegavam pela mesma rota. Essas comunicações avisavam sobre a presença iminente de icebergs no caminho do gigantesco transatlântico. No entanto, o que intriga muitos até hoje é a possibilidade de que esses avisos tenham sido ignorados ou, ainda pior, minimizados intencionalmente, levantando ainda mais a perturbadora suspeita da conspiração para afundar o navio. Alegações sobre essa possível conspiração ganharam força ao longo dos anos, alimentadas pelo fato de que alguns dos avisos de outros navios não foram transmitidos à tripulação do Titanic de forma adequada. Teorias da conspiração sugerem que altos escalões da indústria marítima, interessados em manter a reputação do luxuoso navio impecável, teriam subestimado a seriedade dos alertas para evitar atrasos ou desvios de rota que poderiam afetar negativamente a publicidade do Titanic. A suposta negligência ou manipulação dessas informações teria permitido que o Titanic seguisse em alta velocidade por águas perigosas, em meio a uma noite de luar traiçoeiro. Essas circunstâncias perfeitas teriam colocado a embarcação em uma rota de colisão com o destino fatídico que o aguardava. Embora seja impossível afirmar com certeza se houve ou não uma conspiração para afundar o Titanic, é inegável que a série de eventos que culminariam em sua tragédia deixou muitas perguntas sem resposta. Durante a fatídica noite de 14 de abril de 1912, o Titanic enfrentava perigos iminentes enquanto navegava pelo campo de gelo. No entanto, um dos navios nas proximidades, o Californian, estava parado devido à presença perigosa de icebergs. Enquanto o Titanic lançava seus foguetes luminosos no céu noturno, a tripulação do Californian avistou esses sinais de socorro, mas não conseguiu compreender a gravidade da situação. O operador de rádio do Californian, Sir Evans, preocupado com as luzes incomuns avistadas no horizonte, alertou seu capitão sobre aquilo. No entanto, a comunicação entre os dois navios foi falha, e o Californian não conseguiu enviar uma resposta adequada àquele sinal. As circunstâncias exatas que levaram à falta de resposta adequada do Californian aos sinais de socorro do Titanic são objetos de debate e especulação até os dias de hoje. Alguns sugerem que a tripulação do Californian pode ter interpretado erroneamente os foguetes como um sinal festivo, não percebendo a situação crítica que o Titanic se encontrava. Essa falha de comunicação e compreensão entre os dois navios permanece como um dos aspectos mais controversos e misteriosos do desastre do Titanic. A oportunidade de resgate e a possibilidade de salvar mais vidas podem ter sido perdidos devido a essa falta de resposta adequada. A história do Titanic é marcada por uma série de eventos trágicos e imprevistos que culminariam em uma das maiores tragédias marítimas da história. Entre os elementos obscuros e misteriosos que cercam esse desastre, a falha na comunicação entre o Titanic e o Californian é um enigma que nos lembra das complexidades e da consequência devastadora das decisões tomadas em momentos cruciais. À medida que exploramos os mistérios envolvendo o Titanic, devemos nos perguntar: será que essa maldição é real? Seria o Titanic vítima de forças sobrenaturais ou simplesmente um conjunto de eventos infelizes? A resposta permanece nas sombras à espera de ser revelada.
A verdade por trás dessa maldição, se é que existe, continua a intrigar e assombrar a mente daqueles que se aventuram pelos segredos do Titanic. Seja uma trágica consequência das falhas de comunicação, falta de atenção ou trama sinistra de interesses ocultos, a verdade sobre os avisos ignorados permanece um mistério envolto em especulações e teorias. No entanto, é importante destacar que muitas dessas teorias são controversas e carecem de evidências concretas. Os eventos envolvendo o Titanic são complexos e repletos de informações conflitantes. Ainda assim, são elementos que continuam a alimentar a fascinação e a especulação sobre o destino trágico do Titanic, que carrega consigo segredos que talvez nunca venham à tona, deixando-nos um sentimento de intriga e uma sensação de que a verdade completa sobre o seu naufrágio talvez algum dia seja revelado nos arquivos escondidos no acervo secreto. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Deixe seu comentário e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Desde já agradeço por ter ficado até aqui. Vejo vocês na próxima vez que abrir o acervo secreto. Até lá.